Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grandíssimo Padre José Carlos, pároco desta paróquia de Nossa Senhora das Graças, de São Sebastião, Padre Fabrício, vigário paroquial, prezados paraninfos aí dessa noite, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, devotos de Nossa Senhora das Graças. Já estamos no 7º dia desse solene novenário, em honra da Senhora das Graças. E durante esses dias, os sacerdotes, cada dia refletindo sobre alguma invocação da ladainha, um título especial de Nossa Senhora. E hoje coube a nossa reflexão na Senhora do Rosário. Ao falar de Nossa Senhora das Graças, eu gosto sempre de mencionar aquele detalhe curioso que Santa Catarina viu nas mãos de Nossa Senhora, dos seus braços estendidos, dos anéis com pedras preciosas, das quais saíam luzes, raios brilhantes. Santa Catarina notou que uma pedra de um dos anéis que estavam nos dedos de Nossa Senhora não brilhava nenhuma luz, estava opaco. E ela olhou atentamente e perguntou a Nossa Senhora, primeiro, o que significavam essas pedras preciosas e esses raios? E Nossa Senhora disse que eram as graças que Deus havia lhe concedido e que ela distribuía para toda a humanidade, a quem lhe pedia. E ela, curiosa e atenta, perguntou o que significava esse anel do qual não saía luz. E Nossa Senhora, com muita simplicidade, respondeu, representa as graças que eu tenho para conceder, mas não me pedem. É muito significativo esse detalhe, porque é a Senhora medianeira de todas as graças, a Senhora das Graças. E por vontade de Deus, Deus entregou as graças ao coração de Nossa Senhora para que ela distribua a nós. E muitas vezes já ouvimos essa reflexão que muitas graças nós recebemos sem pedirmos a Deus e nem sempre lembramos de agradecer tudo, mas muitas graças é certo que nós só recebemos se nós pedirmos. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E por isso Nossa Senhora, nesses detalhes da sua aparição, quis deixar esse sinal, para despertar a nossa atenção, graças que ela tem para nos conceder e que muitas vezes nós não pedimos. Antecipando a conclusão, digamos assim, da nossa reflexão, invertendo um pouquinho a ordem, mas a conclusão que eu quero que a gente leve para casa, algum pensamento positivo para nós nessa noite. Aqueles que são fiéis à reza do seu rosário, do seu terço, que continue. Aqueles que estão vacilando um pouco na reza do seu santo terço, que acertem os passos, que acertem o caminho, que sejam fiéis. Aqueles que há muito tempo que não pegam um terço para rezar, que possam, de alguma maneira, refletir um pouco na importância, na necessidade, e no meio tão seguro de tantas graças, que a partir de hoje, assuma esse compromisso de rezar o terço. Nesse início de semana, começando a refletir no tema, e pensei, o que nós vamos refletir? Não é um tema já muito falado, a Senhora do Rosário. Embora de Nossa Senhora sempre nós temos algo a falar, e sempre pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre renova aquilo que muitas vezes nós já ouvimos, mas torna-se novo, renova em nosso coração. Refletindo, rezando sobre como deveríamos dirigir a nossa reflexão, pensei, vamos buscar aqueles que no decorrer da história da igreja, alguns santos,
alguns papas, que nos falaram sobre a importância do rosário, a importância do Santo Terço, para que, de alguma maneira, isso possa mover o nosso coração, fazer aumentar em nós a convicção, quando nós já temos, de que através de uma oração tão simples, tão fácil, acessível a todos, nós podemos ganhar o céu. É a oração da criança, é a oração do adolescente, do jovem, do adulto, do religioso, de nós sacerdotes. Na entrada da igreja eu vi ali nas costas dessa camisa aí dos adolescentes, tem uma frase assim: a Eucaristia é a escada que conduz ao céu. Algo assim está na blusa aí dos adolescentes. É real, é verdadeiro. Mas se querem ficar de pé, firmes nessa escada, precisam se segurar no terço de Nossa Senhora. Se querem subir degrau a degrau, essa escada, para chegar ao céu, se segurem no terço de Nossa Senhora, como que uma corrente, um laço que nos prende à Mãe do Céu. Quando alguém dá uma flor a uma outra pessoa, o esposo dá uma flor para a sua esposa, tem um autor que faz uma reflexão interessante, diz que uma flor é uma lembrança delicada que revela a sensibilidade de quem dá e que comove quem a recebe. Uma mãe, uma esposa, uma namorada, sempre gosta de ganhar uma flor. Uma professora, sempre gosta de ganhar uma flor. Nunca vai ser uma ofensa você dar uma flor a uma pessoa. E esse autor traz essa reflexão interessante, dizendo que revela a sensibilidade de quem dá e comove quem a recebe. Onde eu quero chegar com esse pensamento? O terço rosário é figurado nessa coroa de flores de rosas que nós ofertamos a Nossa Senhora. Quando nós damos um presente a alguém, fazemos nem sempre um presente, mas algum gesto de bondade ao nosso próximo, e recebemos de volta um sorriso, nós podemos dizer que, de certa maneira, nós adentramos o coração daquela pessoa. Um ato de bondade que nós fizemos e recebemos em troca um sorriso. Algo que fez bem ao meu próximo, expressou com um sorriso. Quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos em Fátima, quando apareceu a Santa Bernadette em Lourdes, Nossa Senhora, quando as crianças assustadas, aquele primeiro momento da aparição, julgando que podia ser até uma ilusão do demônio, pegaram o seu terço e começaram a rezar a Ave Maria, e Nossa Senhora apenas sorria. Essa flor, essa rosa ofertada a Nossa Senhora, que representava a delicadeza das crianças com a Virgem Maria, a segurança da sua devoção, e como resposta de Nossa Senhora, que algo que alegrava o seu coração, o sorriso da Virgem Maria. E são pensamentos que podem nos ajudar na hora de nós rezarmos, ao nos colocarmos nesse contato com a Virgem Maria, ao nos colocarmos nesse momento de união, de certa maneira, adentrarmos o coração da Virgem Maria, termos a certeza de que do céu, Nossa Senhora recebe a nossa prece, e não só com um sorriso, mas com as suas graças, ela nos responde. É uma oração tão simples, tão fácil, mas sejamos honestos, que muitas vezes o demônio coloca tantos obstáculos, faz surgir tantos obstáculos ou desculpas para nós deixarmos. Às vezes por motivos banais, simples.
mais tarde, para depois, depois disso, depois daquilo, e deixamos. Ah, mas não é nenhum mandamento da lei de Deus, não é pecado mortal, quando nós começamos a colocar esses critérios assim, mostra a nossa falta de generosidade, de amor, de delicadeza para com a Virgem Maria, de devoção, porque vamos caminhar apenas no estrito daquilo que é mortal, não é mortal, porque se eu deixar de rezar o meu terço hoje, não é um pecado mortal, não é um mandamento da lei de Deus, eu preciso rezar. Mas se é uma oração que nos dá tanta segurança, se é uma oração que atrai de Deus para nós tantas graças, que nos dá tanta força para nós vencermos o mal, o porquê nós deixarmos? Ou o porquê não sermos mais fiéis? Ou porquê muitas vezes, muitas famílias vão perdendo o hábito de rezar juntas? Eu sei que a reflexão da Rainha das Famílias é amanhã, mas ao falar do rosário não poderia deixar de mencionar um pensamento belíssimo que eu li de um autor, dizendo que o quanto é importante a reza do terço em família entre os casais e com seus filhos, tendo os filhos em casa. Mas ele faz uma reflexão, sobretudo, o quanto é importante o marido e a esposa rezarem juntos o terço. Quando acontece muitas vezes um desencontro em casa, bem chateado por uma coisa ou outra, hoje a primeira reação é se isolarem, sem conversa, o estritamente necessário para não ficar fora de casa. Olha para lá, para cá, comida, levanta, o básico. Mas, se esse casal tem o piedoso hábito e costume, independente de todas as situações do dia, de rezarem o terço, normalmente no término do dia, em algum momento, eles vão dialogar. Porque a própria oração do terço vai forçar isso. Um reza Ave Maria, o outro a Santa Maria, então precisam conversar. Mesmo que seja através de Deus, através de Nossa Senhora. A própria oração vai levar a esse diálogo. E que é tão importante, necessário, imprescindível na vida da família. E avançarmos um pouquinho mais, a oração com a meditação dos mistérios. E eu começo a pensar na vida de Jesus, na vida de Nossa Senhora, na vida da família sagrada de Nazaré, enquanto eu estou rezando. Rezo o Pai Nosso e peço a Deus que Deus me dê a graça de perdoar na mesma medida que eu quero dele o perdão. Começo a rezar, refletindo. E ao término do terço, tendo aquele momento daquele diálogo com Deus, é provável que, mesmo se não, talvez se não for nesse primeiro dia, mas vai ser um caminho para a reconciliação, com certeza. O terço favorece o milagre da reconciliação, diz esse autor. Porque a própria oração do terço em família, entre o casal, sobretudo, força esse diálogo. O autor diz que o terço pode vacinar muitos casais contra certos bloqueios ao diálogo. Como eu havia mencionado, busquei o pensamento de alguns santos, de alguns papas no decorrer da história que falaram sobre a importância do terço. E São Luís Maria Grignion de Montfort diz que tem um termômetro, e ele diz: não conheço melhor segredo para verificar se uma pessoa é de Deus do que examinar se gosta ou não de rezar a Ave Maria, de rezar o terço. Não conheço melhor segredo para verificar se uma pessoa é de Deus do que examinar se gosta ou não de rezar a Ave Maria e o terço.
padre Antônio Vieira, nos seus grandes sermões, uma brevíssima reflexão, ele diz que quando a gente pronuncia as palavras, a parte da oração vocal, nós falamos com Deus. E quando nós meditamos, que é esse momento importante do texto, da oração mental, Deus responde a nós. Deus fala conosco. Deus suscita em nós bons pensamentos, boas resoluções. E isso é transformador. Esse nosso momento desse diálogo com Deus. Porque voltando ao nosso pensamento de família, penso que, ao menos na maioria dos casos, às vezes a oração da manhã se reza independente, um levanta um horário diferente do outro, a oração da noite, mas o terço é um ponto de encontro. Porque, e se o terço é o único momento desse encontro da família juntos com Deus, se nós talvez deixarmos perder esse piedoso hábito, qual é o momento em que nós, em família, vamos rezar juntos a Deus? Qual é o momento em que nós, em família, vamos nos unir ao coração da Senhora das Graças? Se nós ou deixarmos perder esse hábito, ou se nós não colocamos ainda esse piedoso hábito na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes, pessoas trazem a nós essa reflexão: padre, me sinto muito frio na fé, parece um grande vazio. O Papa Leão XIII diz que o Santo Terço é uma excelente forma de oração, um meio eficaz para conservar a fé. Às vezes queremos nos dar a desculpa de que o mundo está muito corrompido, os tempos modernos, difíceis, desafios para a infância, adolescência, juventude, de modo especial, mas também para todos nós. O mundo que quer corromper e destruir a infância, a juventude, as famílias, de modo especial, porque destruindo as famílias vai agindo por atacado, destruindo todo mundo. E o Papa Pio XII disse que depositamos grande esperança no rosário de Nossa Senhora como remédio dos males do nosso tempo. Para cada tempo, para cada momento, Deus concede graças especiais, não importa as dificuldades. Hoje, dia 22, é celebrado Santa Cecília, mártir do ano 230 da era cristã. O seu tempo, a sua dificuldade, o desafio do martírio. A sua fidelidade, a sua constância, a perseverança, 3 dias ali, esvaindo em sangue, rezando, confortando os outros, catequizando, evangelizando enquanto podia falar. Para cada momento, graças especiais. A sua dificuldade própria para cada momento da história. E se nós nos segurarmos na reza do texto, como disse o Papa Pio XII, remédio para os males do mundo moderno, segurança para nós vencermos o mal, vencermos o demônio, vencermos o pecado. Se nós não nos segurarmos, nós vamos perecer. Uma encíclica também sobre o rosário, várias que escreveu o Papa Paulo VI, e diz que é um meio muito eficaz para nós alcançarmos as graças. Quantas vezes chegam as pessoas a nós: padre, quero uma oração muito forte, de cura, de libertação, uma oração poderosa, né? Preciso muito. E às vezes não se satisfaz quando a gente diz dá uma sugestão, um conselho de uma oração simples, como a reza do terço. Mas que é algo mais diferente, assim, mas que vai ser mais forte, né? Esta forma de oração é muito adaptada e acomodada à mentalidade do povo de Deus, muito agradável à Mãe de Deus e muito eficaz para impetrar os dons celestes. Não que outras orações, meus irmãos, não tenham valor, óbvio.
Rezar é conversar com Deus. Elevar a nossa alma a Deus, louvar, agradecer, bendizer a Deus, pedir perdão, pedir as graças. Mas às vezes, todos nós podemos ser tentados a isso ao comodismo. Muito comum, a gente vai conversando com as pessoas, perguntando se reza o terço todo dia. Não, mas eu falo com Deus todo dia, eu rezo o dia inteiro. Ótimo, que mantenha o seu pensamento unido a Deus. Mas tirar aquele momento para você rezar no seu terço é também um sacrifício. É importante, claro que podemos, e a todo momento nós falarmos com Deus. Mas por que não inserirmos também no programa do nosso dia, do todo dia, esse momento tão rápido, tão breve, para rezarmos com piedade, devoção e atenção o nosso Santo Terço? Ou não nos desculparmos e facilmente nós deixarmos? E continua o Papa dizendo que o rosário proporciona a vitória da esperança sobre a angústia. O mundo angustiado, ansiedade atingindo a todos e cada um, praticamente, quase que sem exceção, inclusive a nós sacerdotes. O mundo angustiado, ansioso, tudo a tempo e a hora, o mais rápido possível. Ansioso por respostas, por resultados imediatos. Impacientes, muitas vezes até com Deus, queremos uma resposta imediata. Acabar de rezar, acontecer agora aqui o milagre visível. E Deus é paciente, é gota a gota que a graça vai agindo no coração. Dar tempo a Deus, o momento de Deus, o momento da graça, que é algo tão precioso. E a oração nos leva a essa espera, nos leva a essa confiança, como disse o Papa, é uma vitória da esperança sobre essa angústia. Uma vitória da comunhão sobre a solidão, que ninguém se sinta só, estando com Deus. É bonito quando nós perguntamos, encontramos uma pessoa, às vezes uma senhora, viúva, que mora sozinha. A senhora mora sozinha, irmão? Eu com Deus e Nossa Senhora. E com alegria diz isso. Eu e Deus, vamos lá. Companhia segura dentro da minha casa, mora comigo. A Virgem Maria, os meus santos, a casa cheia. Por que nos sentirmos sós? Se temos Deus, se temos esse encontro todos os dias. Ah, mas ninguém me dá atenção, ninguém quer falar comigo. Eu tenho um encontro todos os dias com a Virgem Maria. Uma conversa pessoal, íntima, para dar atenção a mim, como se nós fôssemos únicos, naquele momento meu particular de oração. A vitória da comunhão sobre a solidão, a vitória da paz sobre a perturbação, a vitória da alegria e da beleza sobre o tédio e a náusea, das perspectivas eternas sobre as temporais, e enfim, da vida sobre a morte. Quem reza o seu terço, continua dizendo o Papa Paulo VI, tem um beatífico encontro com a rainha, e dela obterá sempre a mais segura proteção, garantindo total assistência na hora da morte. Mais um minutinho na paciência para nós encerrarmos a reflexão, com um breve acontecimento que a gente vai passando o tempo e acumulando alguma experiência para nós podermos também partilhar. Fui atender uma senhora uma vez no leito de morte, estava ainda consciente, estava numa UTI, mas estava ainda consciente. E, na verdade, eu fui visitar uma outra pessoa e ela estava ali ao lado, me ofereci, perguntei se ela queria, né, a bênção, a presença do sacerdote, ela aceitou, assim, com um sorriso, feliz. E ela tinha o nome de Maria. Aí eu perguntei, né, qual religião ela era, mas eu sou evangélico, assim, bom, mas
com o nome de Maria, meu nome é Maria de Lourdes ainda, não é possível. Ou seja, com o nome desse ser evangélica, ela deu espaço assim, com um sorriso e tal, deu espaço para a gente, depois que o sorriso a gente entra no coração, né? Teve uma resposta, quando mal encarado já, você não deu espaço para a gente entrar. Quer uma benção? Não, eu já sou abençoado. Às vezes a gente já recebe essa resposta e com o rosto fechado, então fique com Deus. Mas se a pessoa deu um sorriso, ela abriu o coração. Como nós falamos inicialmente, né? O benefício que eu faço, ou seja, a delicadeza de quem oferece, e a resposta se adentrou de alguma maneira ao coração. Deu espaço, então eu avancei um pouquinho mais. Mas a senhora com o nome desse é evangélica? E ela foi batizada na igreja católica, a vida inteira na igreja católica. Ela falou assim, padre, fiquei viúva, fui morar na casa do meu filho, e ela não podia mais andar já há algum tempo, e me uniu, não achei um filho bondoso que pudesse me levar à igreja, né? Sempre pedi, há anos já, não me leva à igreja. Ao lado da minha casa tem uma igreja evangélica, e eu queria de alguma maneira ouvir a palavra de Deus, ou seja, ia, né, do lado ali, ou seja, os irmãos ali vêm ali, me pegam, o pastor e me leva do lado da minha casa. Mas eu rezo o meu texto de Nossa Senhora todo dia na minha casa. Eu não fui ali para atender aquela senhora. Fui chamado por uma outra pessoa que estava ao seu lado. A conclusão todo mundo pode tirar. Por que ela recebeu essa graça? A senhora quer os sacramentos? Claro que sim. Recebeu os sacramentos da unção, tudo, com todos os direitos, tudo. Estava já nos últimos dias de sua vida. Foi um acidente de percurso, a presença do sacerdote ali? Óbvio que não. Tudo aquilo que nós ouvimos, por isso eu queria trazer as palavras dos santos, dos papas, para dar mais força. Não é força de expressão somente, é o caminho seguro para nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Sejamos fiéis à reza do nosso terço. Esse é um de tantos outros testemunhos, e muitos que nós nem tomamos conhecimento. E porque essa senhora recebeu naquele momento ali a presença do sacerdote, com certeza pela fidelidade ao seu terço. A promessa de Nossa Senhora, as indulgências, as bênçãos e a palavra da igreja e dos santos, que nos dão essa segurança. Nessa hora que nós mais vamos precisar da graça de Deus. Então, que sejamos fiéis à reza do nosso tercinho de cada dia. Carreguemos sempre conosco. Quando nós talvez não pudermos mais pronunciar, muitas vezes, o nosso sacerdote encontramos nos hospitais pessoas segurando firme o seu terço. Firme, não pode, às vezes não consegue mais rezar com oxigênio, com tudo isso, mas ao menos segurando o seu terço, ele segurando nas mãos de Nossa Senhora, e de alguma maneira vai rezando. E quando a pessoa às vezes não pode mais, às vezes nem segurar, vários já pediram, padre, pede que alguém deixe ao menos penduradinho aqui na guarda da minha cama para eu poder ver o meu terço, ao menos. Ou de alguma maneira estar aqui presente, eu tenho a certeza de que Ele vai estar aqui, Nossa Senhora vai estar aqui. Sejamos fiéis, sejamos perseverantes, com a certeza de que a Senhora das Graças cumpre a sua palavra, é fiel na sua promessa, e um dia há de nos conceder a salvação eterna. Amém. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.